2 Coríntios capítulo 9, verso 7, só um versículo, é a base daquilo que nós vamos meditar hoje. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, você que me acompanha em casa, diz assim Paulo: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? O assunto que eu vou abordar com vocês hoje é um dos mais controvertidos e difíceis de ser abordados. Não pela essência daquilo que eu vou tratar, não é isso, mas mais por aquilo que já existe na nossa mente, principalmente no nosso coração e no coração de todos que ouvem essas palavras. Vejam, o homem tem uma tendência de separar assuntos, as coisas em material e espiritual. E quando se vê obrigado a fundir os assuntos em razão de ser um todo, o homem é um todo, quase sempre ele se atrapalha, pois existe alguns bloqueios que são construídos em nossa mente e no nosso coração, pela ação das nossas experiências, pela ação do tempo, do espaço. Falar muitas vezes de dízimo, falar muitas vezes de oferta, falar muitas vezes de contribuição, enfim, quando o assunto a falar é dinheiro, de modo geral, seja numa roda de amigos, na família, em vários outros ambientes, mas de modo especial, e especialmente, principalmente dentro da igreja, nunca foi algo fácil. Uma coisa é o orar pelo alimento e provisão, outra coisa é eu alimentar e ser o provedor. Vejam bem, é fato que é largamente difundida em muitas igrejas evangélicas hoje, umas mais, outras menos, a ideia de que todo crente é obrigado a dizimar, ofertar, dar 10%, vem do latim décimos, do hebraico decatos, da sua renda para toda a obra do Senhor. No caso, já bem cedo na vida espiritual, praticamente todo crente é ensinado que tem que dizimar, sendo largamente utilizado como fundamento bíblico. A justificativa, além da vasta quantidade de textos do Velho Testamento e alguns textos do Novo Testamento, muitas vezes pouco importando, inclusive, o contexto que são inseridos. As pessoas pegam o texto e aplicam ele. No caso, o texto emblemático, preferido, talvez seja por força da sua aspecto ameaçador, que contém, e por sua promessa também, é o texto de Malaquias 3, 8, 10, em que os pregadores proclamam abertamente que qualquer crente que não dá o dízimo para o trabalho do Senhor está roubando Deus e está sobre maldição. Esse texto de Malaquias diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Esse é o texto emblemático utilizado. Por outro lado, existem alguns outros, muitos pregadores, que proclamam serem absolutamente contra o dízimo, sob o argumento de que o dízimo teria sido abolido pela graça, ou seja, que os fundamentos do dízimo estavam na lei, no Antigo Testamento, mas com a vinda de Cristo e sua ressurreição,
passamos a viver um novo tempo, o tempo da graça. Chegamos a argumentar que não existe base bíblica no Novo Testamento que defende o dízimo, sendo, digamos, cobrado pela igreja. Eles colocam esse termo, dízimo que é cobrado. Quase sempre, ditos pregadores se utilizam em prol do convencimento das razões suas, a prática da denúncia dos escândalos verdadeiros absurdos que são cometidos por esta ou aquela denominação, por pregadores, por pastores, por bispos, por apóstolos, eu não sei mais quem, que cometem verdadeiro absurdo em busca do vil metal. É certo que, e bem sabemos que muitas pessoas, preste atenção, pessoas inescrupulosas, de forma muitas vezes vergonhosa, nojenta, absurda, utilizam a prática de verdadeira mercantilização da fé, abusando de pessoas desesperadas, pessoas muitas vezes pouco informadas, cometendo verdadeira aberração em busca de ganho, chegando, pasmem, a propiciar verdadeira escravidão do povo através da manobra ardiz. A gente podia dizer que algumas manobras são assim, maquiavélicas. Agora, é bem certo que quando a questão envolve dinheiro, abusos existem. Sempre existiram e continuarão a existir. Aliás, como nos alertou Paulo em 1 Timóteo 6,10, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Vejam, queridos, o problema nunca foi o dinheiro em si, nem tampouco o fato de entregar ou não entregar contribuição. Todo o problema está no enfoque, naquilo que é a essência pretendida por Deus, e é disso que eu vou falar com vocês hoje. Entenda, na realidade, contribuição, se você entender como dízimo, como oferta, na realidade eu queria que você guardasse e abrisse o teu coração para entender que isso é uma questão de honra. Salomão escreve assim em Provérbios 3, 9 e 10: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O verbo honrar significa distinguir, fazer diferença, e é isso que Deus espera de nós, muito mais do que dízimo, do que ofertas, ou seja, do que dinheiro. Ele espera que o honremos. É essa a busca do Senhor. Temos aqui no texto que lemos uma promessa de Deus. O texto de Provérbios fala de Deus suprindo abundantemente o seu povo com a sua provisão. Isso não se aplica somente a celeiros, a lagares, hoje de forma literal, como no caso dos judeus daquela época, mas também devemos entender que Deus está se referindo a uma provisão abundante, de um Deus que cuida de tudo, de todos. Veja, a vontade de Deus é suprir as necessidades materiais dos seus filhos. Há diversas promessas na Bíblia que se referem a isso. Se você procurar o Salmo 23, no verso 1, você vai ver isso: o Senhor é meu pastor, e de nada sentirei falta, ou nada me faltará. Filipenses 4,19, você vai encontrar algo no mesmo sentido. Contudo, isso não acontece de forma automática. Essa promessa é uma promessa condicional, ou seja, não se cumpre por si só, como a volta de Jesus prometida, mas depende de cada um de nós para que possa ser concretizada. O texto bíblico que nós lemos pode ser dividido em duas partes, que nós temos que fazer
e o que Deus fará ou faz. Essa promessa divina é sobre provisão e prosperidade. Entenda, não é sobre riqueza, não é sobre dinheiro em si. Temos ouvido muito sobre as bênçãos do dar, e eu acredito nessa doutrina, porque a doutrina do dar, ela é bíblica. Mas a palavra de Deus não nos ensina somente a darmos, mas ensina também a forma certa de fazê-lo. Creio que esse texto nos revela mais sobre a atitude correta que devemos ter ao darmos do que sobre a dádiva em si. Observe que quando afirmamos que Deus responde às orações, estamos afirmando algo bíblico, algo verdadeiro. De fato, Deus responde às orações. Mas a Escritura Sagrada não nos ensina apenas a orarmos, mas revela também que há uma forma correta de fazer isso. Percebemos esse princípio na Epístola de Tiago, onde lemos: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Tiago 4:3. Logo, nós precisamos aprender a pedir, mas também precisamos aprender a forma correta de fazê-lo. Note, o que conta na relação minha, tua, com o Senhor, é essa palavrinha que é maravilhosa: honra. O conselho que Deus nos dá por meio de Salomão é o de honrarmos ao Senhor com os nossos bens. O que está em questão aqui é a manifestação da honra, e não os bens em si. O uso dos bens é só um meio de expressarmos a nossa honra. É só um caminho, mas não é o cerne. Veja, Deus não está interessado em nossas ofertas, e sim na atitude que nos leva a entregarmos a Ele as nossas ofertas. Um dos maiores exemplos disso está naquilo que Deus pediu a Abraão. O sacrifício de Isaque, aquilo que nós vemos em Gênesis, capítulo 22, verso 1 a 10. Na hora de imolar o filho, o patriarca foi impedido de fazê-lo, e o Senhor deixou claro que ele só queria a expressão de honra. Ele só queria ver o coração e não privá-lo de seu filho. E entenda, não é porque ele não conheça o coração, porque ele é onisciente, mas para que a pessoa que fosse exercer isso se convencesse da sua postura. Ao pedir justamente o que Abraão mais amava, o Senhor estava lhe dando uma oportunidade de honrá-lo tremendamente. Ora, vemos o mesmo princípio revelado de forma inversa, quando Ananias e Safira trouxeram uma oferta do alto valor, mas com a motivação errada, com a motivação recheada de mentira. O que aconteceu? Deus se agradou da oferta de Ananias e Safira? De forma alguma. Lemos lá em Atos capítulo 5, do verso 1 ao 5, que o Senhor os julgou pelo que fizeram. O Pai Celeste não queria o dinheiro deles, e sim uma atitude de honra. Honrar significa distinguir, fazer diferença. Portanto, Deus deseja ser distinguido de todos os demais coisas de nossa vida, pessoas de nossa vida, mesmo que temos aquilo que nós temos como mais precioso. Mas por que Deus anseia ser honrado? Sabem, nós sabemos que Deus, ele é infinitamente perfeito. Logo, ele não tem nenhum problema de rejeição, problema de autoestima, de autoaceitação. Então, por que ele busca ser tanto honrado? Deus o faz pelo simples fato de que ele deseja que nós sejamos abençoados. O reino de Deus funciona por princípio é aquilo que vale aqui, vale em Codó, lá no Pará, vale em qualquer lugar.
princípios. E um dos princípios que o Senhor estabeleceu é o seguinte, 1 Samuel 2:30. Preste atenção. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Deus não está atrás de nossas ofertas, e sim da honra que deve ser expressa por meio delas. Quando a oferta não demonstra a honra que ele espera, que ele busca, então ela passa a estar numa condição de não mais ser aceita pelo Senhor. E aqui chegamos ao texto de Malaquias, que na realidade é o texto que deveria ser de base para o 3:8-10 que nós lemos. Acompanhem comigo, a partir do verso 6, olha só. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrifício, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresento ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, assaterá ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendeis debalde o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei de vossa mão a oferta. Ao instituir as ofertas, o que Deus esperava era ser honrado por meio delas. Ele jamais buscou a oferta em si. Por intermédio do profeta Malaquias, o Senhor está nos dizendo que ele preferia o templo fechado a receber uma oferta que não expressasse honra. Percebe que não tem nada a ver com o dinheiro em si. Nos dois níveis de relacionamento com Deus em que nos enquadram o do filho e o de servo, ele espera que nós o honremos. A honra não se atém à oferta em si, mas ao anseio de se expressar amor, de se expressar valor ao Senhor. Encontramos o mesmo exemplo desse princípio nas páginas do Novo Testamento. Dá uma olhada, acompanhem comigo Marcos capítulo 14, verso 3-9, para não ficar adstrito ao Velho Testamento. Estando ele em Betânia, reclinada à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, cheio de bálsamo de nardo puro, de grande preço. E quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça o bálsamo. Mas alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez esse desperdício do bálsamo? Pois podia ser vendido por mais de 300 denários que se dariam aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou uma boa ação para comigo, porquanto os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiseres, podeis fazer-lhes bem. A mim, porém, nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, em todo o mundo, onde quer que for pregado o evangelho, também o que ela fez será contado por memória sua. Observe que essa mulher fez, certamente ela honrou ao Senhor com a sua atitude e permitiu por meio do seu ato, o Senhor também pudesse honrá-la. Nós estamos falando aqui acerca dessa mulher por causa do mandamento incluído por Senhor Jesus, dizendo assim, aonde for pregado o evangelho,
não se esqueça dessa atitude. Proclame essa atitude. E isso não foi ordenado por ele só para que tivéssemos o que aprender, mas para que essa mulher jamais fosse esquecida naquilo que fez. Se a honra que o Senhor nos concede está ligada à honra que a Ele concedemos, então podemos dizer que essa mulher, Maria de Betânia, conseguiu ir fundo na sua atitude. Em geral, esse texto é usado para ilustrarmos adoração, e eu concordo com isso. Mas a que a maioria dos crentes não percebe é que o seu contexto envolve também valores materiais, e não uma expressão musical, por exemplo. Este é um tipo de adoração silenciosa, mas que certamente satisfaz plenamente o coração do Senhor. O que podemos aprender com esta mulher e com as pessoas que estavam naquele banquete? A primeira coisa que Deus fala aos nossos corações com relação a esse texto é que, normalmente, vinculamos as nossas ofertas a uma necessidade específica. Sempre que desafiamos as pessoas a ofertarem com vista a um propósito específico, elas correspondem mais. E quero declarar que temos, inclusive, errado nessa matéria. Vemos exemplo bíblico de ofertas que foram levantadas visando se suprir a necessidade, como foi o caso, por exemplo, do tabernáculo de Moisés, por exemplo. Isso em si não é errado, mas há uma mentalidade errada por trás que entrou justamente com a prática desse princípio. É de que sempre temos que achar um destino, utilidade justificável para ofertar. É como se eu não conseguisse separar minha atitude de honra, de adoração, com objetividade, com um propósito, com uma atitude. Entenda, quando aquela mulher quebrou o vaso e derramou o perfume, ela estava praticando no entendimento comum um desperdício. Não havia razão diante do raciocínio humano para se fazer aquilo. E estamos falando de uma oferta altíssima, especialmente se considerarmos a escassez que se vê naquele momento. Vocês lembram que ela reclama que Maria não a ajuda. E por quê? Porque não existia mais gente para ajudá-la. A gente dá para perceber que talvez fosse uma casa que não tivesse servos, tantos servos. 300 denários era muito dinheiro, gente. É o salário de um trabalhador durante o ano todo. Note que ninguém se portou com a oferta em si, mas com o fato de que ela não poder ser utilizada de maneira esperada pelas pessoas, como eles pensavam que deveria. Da mesma forma, acredito que temos perdido a essência da oferta, que é darmos honra ao Senhor. Só pensamos na maneira em que o dinheiro pode ser aproveitado. Se a oferta for para melhorar o templo, todo mundo dá, pois isso redundará em conforto para quem está dando. Mas quando se trata, por exemplo, de ofertarmos para missionários, as coisas já são mais complicadas. É muito comum as pessoas falarem assim: eu vou orar a respeito. E oram a respeito para doar 50, 100 reais, que é o preço que gastam quando saem do culto para comer uma pizza. Sabe? Não temos nos preocupado de verdade em agradarmos o Senhor. Muitas mensagens sobre a contribuição quase parecem sugerir que dizimar e investir num título de capitalização seja a mesma coisa. Não nego que Deus faz promessas e Ele nos abençoa. Malaquias 3, 10, 12. É muito claro sobre isso. Mas o que faz com que Deus nos abençoe? Você já perguntou isso? O que de fato faz com que Deus nos abençoe? Não é apenas o dar em si, mas é também a atitude de honra que demonstramos ao darmos.
Creio que no princípio de dar e receber, mas tudo deve ser entendido sobre a ótica da honra ao Senhor. Há crentes que dizimam com fidelidade, mas faltam com a honra. Por exemplo, quando sonegam impostos. Pisam nas pessoas com quem negociam para ganhar dinheiro, ou muitas vezes exploram necessitados. E ainda acham que pelo fato de dizimarem, Deus os recompensará. O dízimo traz bênção enquanto está sendo uma expressão de honra ao Senhor. Mas quando o isolamos do princípio da honra, estamos literalmente anulando toda a promessa do Senhor. E o que fazemos de errado em outros aspectos da nossa vida material e financeira acaba por nos roubando a nós mesmos, ao invés de fazer com que recebamos uma bênção divina. Nós agimos contra nós. Vejam, honrar ao Senhor com os nossos bens diz respeito a muito mais do que apenas dizimar e ofertar. Os dízimos e ofertas são apenas uma parte disso. Se fores entregue, inclusive, de forma correta. A bênção não está ligada a somente o dízimo, a oferta, ou ao ato de dar. Ela tem tudo a ver com a maneira com que fazemos isto. Entenda, nós precisamos quebrar o senhorio do dinheiro em nossas vidas. Nós, vou repetir, precisamos quebrar o senhorio do dinheiro em nossas vidas. A Bíblia é clara ao revelar que o dinheiro pode ser um concorrente ao senhorio de Cristo em nossas vidas. Mateus 6:24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Amados, preste atenção. A única coisa que Jesus mostrou que disputa com o senhorio de Deus em nós foi justamente o dinheiro, ou as riquezas. Dar a Deus não é apenas uma das formas de honrá-lo, mas também a forma correta de mantermos essa área totalmente disciplinada. Dessa forma, o dinheiro não governa as nossas vidas. Pelo contrário, nós que governamos o dinheiro, como também os atrativos que ele faz ao nosso coração. Ele pode ser senhor ou servo na vida do homem. Só depende do coração de cada um de nós. Sabe, eu lembro da minha avó falando que o dinheiro era algo muito bom, mas que todo dia eu deveria olhar para ele e falar para ele quem que manda. E se eu esquecesse um dia, eu corria o risco muito grande de no outro dia ele estar mandando em mim. Incrível, né? A vozinha me ensinar isso. Agora a palavra também nos fala das primícias. Olha o que está escrito em Provérbios 3, 9 e 10, que nós lemos. Honra o Senhor com seus bens e com as suas primícias de toda a sua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Mas o que é primícia, gente? A definição que o dicionário Aurélio dá de primícia é primeiros frutos, primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros lucros, primeiros sentimentos, primeiros gozos, começos, prelúdio. A definição bíblica, ela não é diferente. Por trás de toda uma doutrina fundamentada nos ensinos explícitos e figura implícita, a Escritura nos mostra a importância que Deus dá ao nosso ato de entregarmos a Ele as nossas primícias, cuja definição é a primeira parte de algo. Isso tem tudo a ver com aquilo que nós estamos abordando hoje, honra. Honra é o cerne. Honrar é o cerne. Deus não instituiu a oferta pelo fato de precisar delas, mas para provar o nosso coração numa das áreas em que demonstramos um grande apego.
como o princípio das primícias, ela não é diferente. Deus não precisa dos primeiros frutos. Nós é que precisamos dele em primeiro lugar em nossas vidas. E este é um excelente exercício para mantermos o nosso coração consciente disso. Ou seja, em primeiro lugar na minha vida, em primeiro lugar na tua vida, tem que ter uma pessoa chamada Jesus de Nazaré. Jesus Cristo, nosso Senhor. Não cabe segundo lugar para ele. Quer ver um exemplo claro para a gente entender bem isso? As ofertas de Caim e Abel. O diferencial encontrado nas ofertas de Caim e Abel está diretamente ligado à entrega das primícias. Muitas pessoas acreditavam que o erro de Caim foi trazer uma oferta dos frutos da terra, ao invés de ofertar o cordeiro, uma tipologia do sacrifício de Cristo. Mas eu não penso assim, e verdadeiramente as Escrituras não nos revela isso. A lei das primícias fazia com que cada um trouxesse os primeiros frutos do seu trabalho, e a Bíblia nos revela qual era o trabalho de cada um deles. Abel era pastor de ovelhas, Caim era lavrador, é aquilo que nós vemos em Gênesis 4:2. Logo, as primícias de Caim teriam que ser do fruto da terra. A Bíblia diz que Deus atentou à oferta de Abel, a oferta correta. A primeira menção das primícias nas Escrituras é encontrada justamente nessa oferta. Olha o que está em Gênesis 4:5, de 3 a 5. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura desse agradou-se o Senhor de Abel de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Note, queridos, foi que quando Caim trouxe a sua oferta ao Senhor, como é que está escrito aí? No fim de uns tempos. Independentemente de que sejam esses tempos a que a Bíblia se refere, tempo de colheita, tempo de ofertar, etc. O fato é que Caim não honrou a Deus com os seus primeiros frutos. A entrega das primícias é uma forma de reconhecer a Deus em primeiro lugar, sabe? Por outro lado, deixá-lo para o fim significa não dar a Deus o primeiro lugar, e o Senhor não aceitou isso de Caim. Isso como ele não aceita de nós hoje. Ele não aceita estar em segundo lugar. Assim, eu amo minha esposa, amo, mas ela não discute o meu amor pelo Senhor. Assim, para ser bem claro, se tivesse que escolher entre a Ana e Jesus, ela dançou. Se tivesse que escolher entre meus filhos e Jesus, meus filhos dançaram. É isso que tem que ficar bem claro em nosso coração. Esse conceito hierárquico em nosso coração tem que ficar absolutamente claro. Se Caim não soubesse a forma correta de se oferecer algo ao Senhor, ele não poderia ter o culpado, mas ele sabia a forma correta de se ofertar. Vemos isso na conversa que Deus teve com Caim. Olha lá, Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andais irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederem bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O Senhor falou a Caim que Caim sabia o que deveria proceder e que o pecado estava à porta. Abel procedeu bem ao fazer de Deus o primeiro lugar na sua vida. E Caim procedeu mal a não entender isso. Mas isso não foi algo que cada um deles houvesse feito acidentalmente. Eles sabiam disso. Assim, sempre pensando sobre isso, eu falei que o jeito mais fácil para a gente entender isso, aniversário. Todos aqui já participaram de um aniversário em casa.
A gente tem um hábito, principalmente aqui no Brasil, não sei se outros povos têm, de cortar o bolo de aniversário. Quando a gente corta o bolo de aniversário, para quem você dá a primeira fatia? Geralmente, a gente dá a primeira fatia do bolo, eu não estou falando do tamanho da fatia, nem da qualidade do bolo, eu estou falando da fatia. A gente dá para quem você quer honrar. O marido, quando quer honrar a mulher, ele dá para a mulher. A filha ou o filho, quando quer honrar a mãe, dá para a mãe. É isso que o Senhor está falando. Não é o tamanho da fatia, não é a qualidade do bolo. O que está falando aqui é honra. A gente não se sente honrado quando está no aniversário e recebe a primeira fatia? Porque o conceito é esse, de receber a primícia. A questão é, como eu devo lidar com o dízimo, oferta, contribuição, dinheiro, na igreja nos dias de hoje? Tão controvertido, né? Em primeiro lugar, entendam, queridos, o dízimo não é e nem nunca foi uma questão meramente financeira. Trata-se como visto de honra, como também do reconhecimento de que tudo o que existe é de Deus. Não trouxemos nada para o mundo, nem nada dele levaremos. Esse é aquele princípio de caminhão de mudança não segue enterro. 1 Timóteo 6,7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Somos apenas mordomos de Deus. Tudo pertence ao Senhor. O que o Senhor está nos falando, sabe, é da importância de a gente extrair a questão da utilidade do dinheiro e entender aquilo como adoração. Vocês lembram do exemplo do jovem rico? Está lá em Marcos capítulo 10. Ele chegou para Jesus e perguntou: bom mestre, que farei para dar a vida eterna? Jesus disse: por que me chamas bom? Cumpre os mandamentos? O jovem respondeu: sim, Senhor, cumpro todos, desde a minha meninice. Garoto bom, né? Daí diz o texto que Jesus amou o moço, sabe? E ele proclamou: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. E diz a palavra que o moço saiu dali contrariado, porque era dono de muitas propriedades. Gente, eu espero que ninguém saia daqui contrariado, sabe? Ninguém saia daqui contrariado. A gente tem que entender aquilo que o Senhor quer, sabe? Muitas vezes a gente oferta ao Senhor por obrigação. E o Senhor não quer obrigação. Não é isso. Ele quer coração. Muitas vezes a gente oferta ao Senhor, inclusive por nossas razões sociais. Sabe? Não, eu tenho essa visão. Eu vou investir nessa visão. Por sinal, inclusive, aquele que concorda com a visão e não põe a mão no bolso, não concorda muito com a visão. Sabe? E isso também não é o meio correto de investir. Sabe? Olhando para a visão, pura e simplesmente. Muitas pessoas investem, sabe? Dão o dízimo, entregam, como se fosse um negócio. Sabe? Tipo assim, o Senhor prometeu, eu vou dar 10%, vou ganhar 100%. Tem promessa do Senhor a respeito disso. Agora, se a gente partir do princípio que tudo é do Senhor, os 10% é de quem? Dele. Você investiu para ganhar 100 para quem? Para você, para ele. É tudo dele. Você entendeu que o raciocínio está incorreto? É tudo do Senhor. Se a gente não se desprender disso, a gente não vai entender nunca, sabe? Nunca. A gente tem que partir da premissa que nós devemos investir, sabe? Em honrar o Senhor.
Eu lembro que há muitos anos atrás, eu ouvi uma historinha contada pelo Pascoal Piragini, e eu achei isso muito interessante. Que na hora dos dízimos e oferta, quem já foi na igreja dele sabe, é um templo muito grande, e fica na frente ali uma mesa com os lugares para depositar as suas ofertas. Começou as músicas e veio uma garotinha, uma menininha, desceu lá de cima e parou em frente ao gasofilácio e ficou parado. A música tocou o tempo todo e ela com a mãozinha erguida ali, sabe? Não saía do lugar. E daí recebeu, e daí ele orou pelos dízimos, e a menininha não saiu de lá. Ele abaixou e perguntou para a menininha, e daí, está tudo bem, filha? Tá tudo bem. E aquilo incomodou ele, e ele continuou perguntando, mas o que você está fazendo aqui? Eu estou me entregando ao Senhor. Eu estou me doando ao Senhor. Uma garotinha, sabe? É isso. Não é a quantidade. Vocês lembram daquela passagem da viúva? Lucas 21. Ele observando. Os ricos colocavam muitas moedas. E daí veio uma mulher e colocou uma moedinha. Uma moedinha. E ele afirma para os seus discípulos. Todos deram do que sobejava. E ela, do que deu tudo que tinha. E ela coloca o coração, sabe? O coração. Então, queridos, o ofertar, sabe? O ofertar no Senhor tem a ver com honra. A gente entender o que é honrar ao Senhor. Não é pura e simplesmente a gente barganhar com Deus. Então, princípio de oferta. Em primeiro lugar, nós cantamos aqui. Gratidão. Gratidão por que Deus é. Sabe? Então, eu não oferto porque eu o tenho. Como eu o tenho, eu oferto. No sentido de que tudo é do Senhor. Tudo, absolutamente tudo é do Senhor. Então eu queria que a gente entendesse essas coisas e a gente parasse de ver algumas coisas que são absurdas. Sabe? Deixa eu falar um negócio para vocês. A gente não tem muito hábito aqui de levantar ofertas na igreja no momento aqui. E as coisas sempre permanecem assim muito anônimas. Eu lembro que alguns anos atrás, um pastor no Rio de Janeiro, mais ou menos em 2015, ele estava pregando sobre dízimos e ofertas na igreja dele. Esse culto transmitido, Nil Barreto, o nome dele. E ele falou que quem era contra os dízimos não devia sentar nas cadeiras, porque as cadeiras foram compradas por dízimo. Não deveriam estar no templo, porque o templo foi erguido com dízimo. Não queria ser aproveitado o ar-condicionado, porque o ar-condicionado foi pago com dízimo. E, inclusive, aqueles que estavam assistindo televisionado não deveriam assistir, porque a programação toda foi paga com o dízimo. Eu ouvi aquilo e aquilo eu achei muito estranho, sabe? E eu pensei comigo, eu falei assim, eu jamais falaria isso de púlpito. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Queridos, há mais de 10 anos atrás, a gente se reunia, e nós nos reunimos no fundo da minha casa, e não cabia mais gente lá, e a gente resolveu alugar um espaço. Alugamos um espaço, e as cadeiras, partes dessas que vocês estão sentando, surgiram de oferta anônima, sabe? E daí a gente tinha que pagar aluguel. E a gente precisava colocar som. E o som surgiu de forma anônima. E daí a gente precisa de ar-condicionado.
E o ar-condicionado surgiu, com pessoas ofertando, sem a gente precisar declarar nome. Por que eu estou falando isso, gente? Vocês não vão ver eu pedindo para ninguém trazer relógio aqui para leiloar. Carro, bens, não é isso. Sabe por quê? Porque é o seguinte, por que eu estou falando que eu jamais repetiria isso que esse pastor falou? Porque eu acredito que quem entende honra, se o templo encher, quem entende é o primeiro a levantar para deixar o outro sentar. Quem entende honra, honrar a Deus, é o primeiro que quer ver cada vez mais o templo cheio, independentemente das pessoas ser contribuinte ou não ser contribuinte. Porque o Senhor está atrás de coração. Por isso que eu vivo dizendo de púlpito e vou continuar falando, o Senhor, nosso Deus, não precisa do teu dinheiro. Ele não precisa do teu dinheiro. Ele é Senhor da igreja. O dizimar, o ofertar é privilégio de quem entende o princípio de honra. Que entende o senhorio de Cristo. Sabe? Então nós não vamos impedir de alguém entender esse privilégio. Mas é obrigado? Não, você não é obrigado, querido. Mas quanto que eu vou dar? 10%? 20%, 30%, 8%, 9%, vocês entenderam? Porque não é valor. Não é valor, é honra. Sabe? Ah, mas eu devo dar aqui. Filho, é coisa de coração. É coração. É onde o Senhor te mostrar. É onde o Senhor te revelar. É aonde o Senhor estiver. Sabe? Então a gente tem que entender que dízimo e oferta é bíblico. Não tem nada de errado. Então os irmãos que pregam momento de oferta de dízimos, não estão fazendo nada que não esteja na Bíblia. Nós só optamos aqui de não fazê-lo em virtude de muitas e muitas aberrações que nós vemos por aí. Sabe? Foi um jeito nosso. E o Senhor tem nos honrado. Sabe? O Senhor tem nos honrado. Mas a gente entende que é bíblico. Agora, não é quantidade. Não é o vil metal. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que nós estamos falando é onde está o centro do teu coração. Assim, se você quiser ofertar nessa igreja ou em qualquer igreja, mas não entender o que é honra, cuidado, meu irmão, não faça isso não. Se você está querendo negociar com Deus, esquece, você está fazendo coisa errada. Sabe? Ou se você está ofertando por obrigação, você também não entendeu nada. Você não entendeu nada. Sabe? Sabe por quê? Porque quem entendeu não faz conta. Não faz conta, sabe, João? Se é 10%, 9%, se é 5%, se é 20%, não faz conta. Porque não é essa a questão. A questão não é conta. A questão é você entender quem é o Senhor da tua vida. Sabe? Quem é o Senhor da tua vida? Eu tinha até mais coisas para falar, mas deixar para outro momento. Eu queria que você saísse daqui hoje com algumas coisas bem claras. Primeira, dízimo, oferta, contribuição na igreja do Senhor Jesus não é nenhuma aberração. O Senhor Jesus ensina isso, tá? O Senhor ensina. Não tem nenhuma aberração. O problema está em nós, homens.
que não entendemos quem é o Senhor da igreja. Quem é o Senhor da igreja? Então, de vez em quando, a gente precisa falar disso daí de púlpito, porque nós temos que conhecer a palavra como um todo, sabe? Como um todo. E o Senhor é Senhor de nós como um todo. E eu queria que as pessoas que contribuem fizessem como nós lemos no início, com gratidão e com alegria. E entendesse, sabe, que não está dando para um pastor, para uma igreja. O correto é entregar nas mãos do Senhor, como dizer assim, o Senhor, sabe? Eu fico imaginando um bate-papo da pessoa. Aqui nós não temos isso, né? Nós temos um gasofilaço lá escondidinho, mas uma pessoa pegando o envelope, sei lá, e trazendo diante do altar, e o Senhor perguntando para ele, por que você está fazendo isso? E ele com toda sinceridade pudesse falar assim, Senhor, eu não estou fazendo isso porque estou constrangido, não. Eu não estou sendo obrigado, não, Senhor. Não estou sendo obrigado. Outra coisa, Senhor, eu não estou barganhando com o Senhor, porque já é teu. Eu não tenho nada para oferecer para o Senhor, sabe? Quando eu faço esse ato, eu estou dizendo que o dinheiro não é Senhor da minha vida. O Senhor é Senhor da minha vida. Eu estou dizendo que, em primeiro lugar, quando eu entrego a fatia de bolo, sabe? É que eu quero honrá-lo, Senhor. O Senhor é o convidado especial da minha festa, da minha vida. Se a gente não entender dízimo e oferta desse jeito, sabe? A gente está fazendo besteira. E ai daquele, eu não gostaria de falar isso, sabe? Ai daqueles pastores, apóstolos, bispos, que mercantilizam a fé. Ai daqueles. É de graça. Não custou barato, mas é de graça. Obrigado, Pai querido, Pai amado, pelo teu senhorio. Recebe no teu trono, Senhor, meu Pai, esse louvor que te honra, pelo Deus que tu é. E faz com que nós possamos entender, Senhor, meu Pai, mais e mais expressões de honra. Que a expressão de honra, Senhor, meu Pai, vá além dos nossos lábios, vá além do louvor, mas que se transforme num estilo de vida, com os nossos bens, com tudo que temos, Senhor, meu Pai. Que nós possamos entender, Senhor, que tudo é teu, tudo é teu. Que não tem sentido, Senhor, meu Pai, se não for ter a tua primazia em nossas vidas, Pai. Por isso, Senhor, recebe no teu trono esse culto e transforma, Pai querido, Pai amado, os nossos corações. Que nós possamos, Senhor, meu Pai, ser transformados pelo teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém?